conhecimento, relacionamento e propósito. Mais um Empreenda SCcast pra vocês, galera. Estamos de volta diretamente aqui dos nossos estúdios, né? Tá aí com a gente, já se inscreve no canal, ativa o sininho. Cara, episódio sensacional hoje, tá? Vocês vão surpreender aí. Mais um baita episódio pro nosso canal. Tira esse copo de café daqui, João. Deixa eu botar no chão aqui bonitinho, calma. Tá, então, lembrando sempre que no empreendec.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Tamaturgo. Eu sou Felipe Rangel. E hoje, Felipe, a gente tá recebendo tem áreas litorâneas aqui no estúdio. Eu tô sentindo cheiro de sal. Cheiro de água. Aquele cheiro gostoso da praia e tal, veio junto, né? Seja bem-vindo, Michael, né, da Maibele Construtora. A Maibele, que é uma referência no mercado imobiliário de Santa Catarina, litoral norte, ali na região de Itapema. Pô, cara, que alegria te receber aqui com a gente, cara. Obrigadão mesmo. Seja bem-vindo, cara. Obrigado pela oportunidade aí. Espero poder contribuir um pouquinho, né, com o trabalho que a gente faz, com a nossa história. Estou à disposição de vocês aí para vocês desbravarem o que quiserem comigo aí. Vamos explorar. Cara, a gente, obviamente, trocamos uma ideia antes, né? Mas contextualizando, assim, a gente entende que o mercado litorâneo, né? Esse boom imobiliário que houve, ele cascateou para vários setores, né? E se a gente olha para a realidade do mercado imobiliário do litoral catarinense, tiveram lá pessoas que desbravaram lá atrás boa parte, né, desse mercado. E hoje é uma referência internacional, né? Sim. Hoje tu já deve ter vendido apartamento para estrangeiro, eu imagino. Sim, eu tenho cliente em mais de 40 países. Então, tu vê, é uma coisa que a gente aventa, que a gente imagina e que é uma realidade, Sim. né? E, pô, os grandes responsáveis disso foram os construtores que se agarraram, enxergaram uma oportunidade e fizeram acontecer. Então, a ideia é, óbvio, a gente falar um pouquinho da Maibele, da história, mas falar um pouquinho, né, de como que tá o cenário hoje lá nesse litoral. Até antes tu comentou, Michael e Isabelle? Isabelle, sim. Esse os dois irmãos. Da Maibele, sim. Dois irmãos. Minha irmã não trabalha na empresa, mas compõe o nome. Compõe o nome. E como é que começou essa história, cara? Da onde que surgiu a Maibele? Como é que vocês entraram no mercado da construção? Então, pegando um pouquinho o gancho daquilo que tu falou, talvez as pessoas não tenham conhecimento, mas o terceiro maior setor da economia hoje do país é a construção civil. É responsável por 37% do PIB, né? Sim. Hoje é a maior cadeia empregatícia hoje do Brasil, é a construção civil. Então, por isso que quando a construção civil vai bem, ela respinga em muitos setores, né? Porque ela tem uma desenvoltura e uma cadeia muito grande. Então, é por isso que a gente vê uma evolução constante, aonde a construção civil ela tem um viés positivo de desenvolvimento. Mas então, a minha trajetória começa em 89, eu sou gaúcho, sou do Rio Grande do Sul. Que cidade lá? Sou de Lagoa Vermelha. Lagoa Vermelha. Entre Passo Fundo e Vacaria. Passo Fundo? E eu vim com 2 anos para Itapema com a minha família. A gente não tinha nada do que a gente tem hoje. Desbravamos na cidade, né? E que ano que tu veio pra cá? 89, em Itapema. A família era empreendedora, não? Não. Cara, em 89, foi quando meu pai comprou casa lá em 90, quando eu nasci. E aí tem fotos e tal. A segunda avenida era de barro, né? Tinha estrada de barro. Não existia a segunda avenida. Era uma picada, né? Na verdade, o meu pai nem sabia o que era empreendedorismo. Não sabia nem o que era a palavra em 89. Então, mas enfim. Se passaram alguns anos, eu sou formado em comércio exterior, atuei quase 10 anos em Itajaí com isso, né? Nós tínhamos empresa de armazenagem de container, retroárea, subsidiava uma logística no Porto Itajaí, eu era diretor operacional, com 18 anos eu tocava uns 250 funcionários, numa empresa que era 24 horas. E aí em 2010 a gente acabou optando por iniciar na construção civil. E nós éramos atuante, representava 70%, 80% do mercado de fornecimento de vidros e esquadrias em Itapema. Atendia balneário. Com importação? Não. Nada a ver. Outra empresa. E aí, naquele momento que a gente decidiu incorporar, a gente queria buscar um mercado alternativo, onde nós entendíamos que seria a sequência de desenvolvimento do mercado, que seria a Praia de Porto Belo, onde não era explorada, ninguém tinha viés comercial, e nós poderíamos, de alguma forma, contribuir para esse mercado, e ao momento que essa cidade tivesse um olhar diferente, nós seríamos os maiores e não brigaríamos com os nossos parceiros, que eram as pessoas que davam o nosso põe, que subsidiavam o nosso financeiro, que eram os parceiros das construtoras de Itapema. Que legal, Então, cara. Em 2010, a gente usa o termo que atravessou a ponte,
porque realmente o que divide o município do outro é apenas uma ponte. Atravessou de verdade, De né? verdade. E aí a gente começou um processo de desenvolvimento de produto, de trabalho, de marca. E hoje são dia 21 de dezembro de 2025, vai fazer 15 anos que a nossa empresa é atuante no mercado. Hoje nós estamos com 15 empreendimentos entregues, 280 mil metros de obra. Empregamos aí 350 colaboradores diretos e mais uns 350 indiretos. Temos um empreendimento chamado O Porto, que é o maior empreendimento hoje do litoral norte de Santa Catarina, representa praticamente 4 vezes aí o tamanho do Yacht House. Então, são 10 torres e que são faseadas, a gente começa 2 torres por ano e entrega 2 por ano no prazo de 10 anos. Né? E a gente hoje está executando mais ou menos aí mais umas 10 obras paralelas a essa, fora o Pier, que dá mais ou menos um viés aí de praticamente 2.000 unidades aí, 1.200 mais ou menos pronta e mais umas 1.000 em produção. Nesses 1.200 entregues e mais umas 1.000 e pouquinhas aí em produção. E isso em 15 anos. Isso em 15 anos. Só deixa eu agradecer os patrocinadores rapidinho, já tem um monte de pergunta para te fazer. Eu também. Eu quero agradecer a Arte Pro, Comunicação Visual, nossa patrocinadora massa. Você já conhece, não custa lembrar, letras, caixas, totens, adesivos, luminosos, envelope de frota. Tapumes para obras. Tudo que você... O Felipe não perde a oportunidade de vender, né? Tudo que você precisar... Marqueteiro, né, irmão? Tudo que você precisar, você encontra aqui na Arte Pro. Boa, João. Quiser conhecer o estúdio, só agendar, vem aqui conhecer o estúdio e conhecer também a empresa, né? Além disso, né, galera, você já sabe, mas também não custa lembrar, a Sicredi é a maior, né, e a primeira cooperativa de crédito do Brasil. Ela está presente em todo o território nacional, são mais de 8 milhões de associados, 3 mil agências, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Faça a sua conta no Sicredi, a gente conta com a Sicredi, né, Felipe? Boa, João, é isso aí. Arte Pro e Sicredi, além disso, temos a Ponsone, né? Ponsone Espaços que Conectam. No mercado aí há 34 anos. A Ponsone tem lojas em Blumenau, em Rio do Sul. A loja de Blumenau é fantástica, Rodrigão. Um abraço, valeu pela parceria. A Ponsone tem como foco proporcionar o conforto e ergonomia para os seus clientes, com produtos de alta qualidade e constante atualização, cara. Eles estão sempre antenados aí no mundo corporativo, buscando referência, né? Então, você que quer fazer alteração aí, fazer uma nova mudança no seu escritório, ou tá mudando de lugar, vai lá na Ponsone que eles com certeza vão trazer a melhor solução do seu escritório aí com essas tendências aí, tá bom? Show de bola. E a Conect Assessoria Imobiliária, sua apoiadora aí, nossa apoiadora. Tudo que você precisar de investimentos no Vale Europeu pode contar com a Conect. Show de bola. Obrigado a todos os nossos patrocinadores e apoiadores. Joãozinho. Lembrando sempre que no empdc.com.br você encontra conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o JP Tamaturgo. E eu sou Felipe Rangel. E hoje a gente está com o Michael da Maibelli, essa construtora da região de Itapema, que com certeza contribui bastante para o sistema empresarial de Santa Catarina. E não é puxa-saquismo, porque os números impressionam, né? Eu ia comentar, 15 anos de mercado, né? Comentou ali sobre, são 280 mil metros quadrados em projeto e construídos, ou construídos? Não, construídos. Construídos. O projeto tem mais 500 mil hoje. Pois é. Em execução. Cara, deve dar um trabalhinho assim, né? Deve dar. Deve dar. É que A pergunta que eu ia fazer, só cara. Olhar pro meu cabelo. Muito bom, muito bom. Dá um close lá, diretor. Não, a pergunta que eu ia te fazer, assim, ó, 99,999% dos empresários que sentaram aqui, e não foram poucos, e, cara, e não são pequenos, né? Tem grandes, pequenos, médios. A gente teve a graça de receber vários tipos de pessoas aqui já. Até pessoas, até políticos, até esportistas, humoristas, enfim, né? Mas uma das reclamações recorrentes é mão de obra. E, cara, quando a gente olha para o setor da construção civil, ele é um setor carente de uma mão de obra, de um serviço pesado, né? Que a gente tem aí uma geração mais nova, digamos assim, que não está buscando, que está buscando outras oportunidades ou capacitações, tecnologia, enfim, para ir para outros mercados. Como é que está essa questão da mão de obra lá no litoral? Como é que vocês lidam com isso, né, para o setor da construção civil? Como é que tu enxerga o futuro, cara? Porque tu tem 1.000 unidades para fazer aí, né? E cada vez mais a gente vê esse desafio, né, da mão de obra, sem contar talvez as tecnologias, não sei se tu está atento a isso também, de tecnologias para o setor, para facilitar a construção e por aí vai. Na verdade, o problema de mão de obra ele é crônico em todos os segmentos, né? Verdade. Então, a gente atua
né? O nosso grupo atua em praticamente 15 segmentos distintos e todos eles a reclamação é a mesma, né? E todos os fornecedores que trabalham com a gente, a reclamação é a mesma. E outras pessoas de outros segmentos que a gente conversa, isso é um problema crônico-cultural, né? Isso não é regional, ele é nacional, né? Então, para que a gente corrija isso, isso vai décadas, né? Então, a gente vai tentar se adequar ao momento e já se adequa àquilo que a gente tem na nossa mão. Mas a construção civil ela é muito peculiar. Primeiro que a tecnologia para desenvolvimento dela é muito restrita, né? O que se aplica fora do país não se tem custo-benefício para se aplicar no nosso país. Então a gente não consegue trazer a tecnologia de fora num custo competitivo para que a gente continue sendo competitivo na metodologia de produção que a gente é hoje. Muitas coisas elas são bonitas no papel, mas ela não funciona na prática, né? E eu sempre digo que as pessoas elas têm uma ótica muito contorcida da construção civil. Na verdade, de fato, nós somos artesão, porque não existe nenhuma atividade dentro da construção civil que não exija uma pessoa. Cara, que visão, né? Que visão foda. Você vai construir um bloco de fundações, você precisa de pessoas que vão dobrar aço. Ah, não, eu vou comprar o aço dobrado, mas alguém tem que montar. Eu vou comprar uma caixaria metálica, mas alguém tem que montar. Eu vou fabricar a esquadria lá na minha empresa. Eu levo ela na obra, alguém tem que descarregar, alguém tem que colocar no elevador, tem que puxar para cima e alguém tem que ir lá instalar. Alguém tem que fazer uma vedação, alguém tem que fazer uma regulagem. Então... é uma obra artesanal, velho. Beleza. E um prédio é diferente do outro. O cara vai comprar uma máquina para aplicar massa corrida, beleza? Tem que ter um cara que aplica. O cara vai desempenar uma massa corrida, tá bom? Ele tem uma máquina que desempena uma parede lá de 2 metros, 3 metros, mas a parede tem 10 metros, aí já não é a mesma. Então, são várias nuances dentro do trabalho que entendo que talvez o segmento com maior prejuízo de mão de obra, obviamente que cada um interpreta o seu, mas entendo que seja a construção civil, porque ela gera muito emprego, ela gera, como falei no começo da conversa, uma cadeia extremamente absurda que reflete no desenvolvimento dela. Então, se a gente pegar... hoje, na minha pauta de compra, eu tenho 16 mil itens. Caramba. Então, quantos fabricantes eu envolvo que vendem para mim? Quantas transportadoras, quantos caras que carregam um caminhão dentro da expedição de uma empresa que bota, que transporta... e vai desde a fábrica de tinta até o pintor, né? Não, vai de uma fábrica de bucho e parafuso. Vamos um pouco mais além. Tinta ainda é final, é acabamento. Que vê, né? Não, mas o que eu quero dizer assim, tipo, é muita gente envolvida no processo e vai desde o grande até o pequeno, né? Porque tu lida com... eu tenho certeza que nas tuas obras tu deve ter empreiteiras de terceirizar... não sei, tu deve terceirizar uma parte da mão de obra, deve terceirizar uma parte de acabamento, né? Deve ter essa... né? Porque a incorporadora está mais focada no controle da qualidade, eu imagino, e da execução do projeto. Razoavelmente sim, mas aí é que a gente está numa evolução empresarial muito... talvez muito precoce. Muitos empresários viraram empresários, eram um prestador de serviço, trabalhavam para alguém que tinha uma empresa e que o cara tinha o desejo de ter a empresa dele e saiu no jeitão dele, na disciplina dele. Saiu para empreender sem saber o que estava fazendo. Então, a probabilidade de muitas das empreiteiras não chegarem no final é muito grande. Porque o cara, ele tem a visão que sempre a responsabilidade vai ser do construtor, do incorporador. Ela é solidária. Então, em qualquer momento, haja chuva ou haja sol, e eu tendo um contrato juridicamente que me resguarda, eu sou solidário na prestação de serviço dele. Então, se ele não pagar o funcionário, que tem que pagar sou eu. Claro. Então, no final da noite, você tem que medir o que faz sentido. Mas ele é solidário contigo também na garantia de obra, por exemplo? Sim, mas aí se tu tem um cara que também não tem muita estrutura financeira, tu vai cobrar o quê, né? Claro, não tem como, né? Não, mas foi uma curiosidade. Sim, não, ele é solidário na garantia, mas de fato, respinga sempre num só. Porque o grande paga a conta, né, cara? Se tudo der errado, quem vai pagar a conta é o grande. E aí para você se cercar de grandes empresas,
você tem que ter estrutura para eles também, para dar um desenvolvimento de trabalho. E automaticamente, para o cara também absorver tudo e mais um pouco, ele vai majorar um coeficiente totalmente diferente. Dependendo do tipo de produto que você trabalhar, você fica fora do mercado. Hoje a tua Então- posição, ela é mais alto padrão? Qual que é o foco? Assim, ó, eu não gosto de usar a palavra alto padrão, porque o que é alto padrão? É caro. Tu não tem como, não, mas tu não tem É como que é medir muito uma régua. relativo, é. Não tem como ter uma É régua. relativo. O meu alto padrão pode ser que não seja o mesmo do teu. Não O existe alto- uma receita de bolo lá dizendo assim, o- não, o alto padrão é isso, isso, isso. É. Não. O meu alto padrão é um Mas- jeito, o teu mas, assim, padrão excelência Há é uma, XY. há uma convenção média, né? Tipo assim, quando a gente fala de alto padrão de construção, eu sou do setor, né, ali, Sim, sim. né, tu vai falar o que? Uma esquadria de PVC, um rodapé de 20, um revestimento, né, ou um porcelanato, enfim, né? E aí, óbvio que são detalhes, né, cara? São detalhes de acabamento, né? Se a gente falar de infraestrutura pesada, todos eles têm que ser alto padrão, né? Porque ninguém quer que o Sim. prédio caia, né? Sim, não, Entendeu? cultural ninguém foge. Mas eu concordo com a tua visão, é difícil de definir o alto padrão. Então, Às vezes eu- o alto padrão está mais vinculado a uma questão de localização ou altura do que muitas vezes da qualidade de acabamento, né? então eu trabalho diferente do mercado, né? Legal. Eu sempre trabalhei com produto de ponta. Ponta é ponta mesmo. Eu tenho o que você Coisa fina. relatou, então o meu produto é alto padrão. Mas eu sempre tentei entregar um produto alto padrão, sempre entreguei, não tentei, sempre entreguei com preço competitivo. Né? Então é um trabalho que tu tem que fazer dentro da realidade. Então eu hoje tenho um volume muito grande, por ter um volume de obra expressivo, eu tenho muitos insumos da minha pauta que são importados, mas é porque eu crio um volume, eu tenho um depósito para armazenagem, então eu tenho estoque para 5 obras. Então eu compro aço da usina hoje em janeiro para consumir em dezembro desse ano. Então eu faço um fluxo do meu trabalho para mim abastecer as minhas obras e ter o meu insumo para o abastecimento geral e para percorrer o ano podendo trabalhar em desenvolvimento e performance. Então são algumas nuances que aí cada um dentro da sua realidade, daquilo que quer proporcionar para o cliente e aquilo que quer entregar, trabalha. Mas quando eu fui para Porto Belo, né, dentro da nossa empresa, a gente criou um projeto de desenvolvimento de uma marca de produto e que, ao momento que houvessem concorrentes naquele mercado, eles teriam que ser nivelados pelo meu produto. Senão, eu seria sempre mais competitivo e teria mais assiduidade do que eles. E hoje é o que acontece, né? Então, o cara que entra em Porto Belo, ele tem que fazer melhor, mais bonito, mais barato que eu. E aí a régua é alta. Então, o mercado é regulado. E aí... Hoje, 100% dos empreendimentos estão concentrados em Porto Belo. Não, eu tenho 3 empreendimentos em Itapema. Tu foi para Itapema. Fui para Itapema, mas sem anseio. Eu fui numa parceria que aconteceu. Eu tinha um cara que tinha 2 áreas em Itapema, que gostava muito de mim e que queria que eu fizesse 2 prédios nas áreas deles. E aí eu falei, cara... E aí... Vou ter que atravessar a ponte, né? Não, foram em áreas que faziam sentido. O Júnior, não? Não. Não, né? Fazia sentido para mim se fosse frente mar, frente avenida. Porque meio de quadra, hoje eu tô só em frente à avenida, frente mar, tô em posição geográfica dentro do Perequê, do Balneário Perequê, que foi onde eu desenvolvi Cara, a empresa. e mais uma vez, acho que é uma realidade falar que vocês revolucionaram o Perequê, porque o Perequê tava meio aquém, né? Uns 10 anos atrás. A gente criou um ambiente de trabalho, né? A gente criou um vínculo com a prefeitura. A gente começou a mostrar para a prefeitura que realmente, de fato, quando a iniciativa pública e privada se conversam, a coisa começa a convergir muito mais positiva. E em 2019, a gente se juntou num grupo de empresários e formamos a CIP, que é a Associação dos Construtores e Incorporadores de Porto Belo, onde naquele momento lá pediram que eu estivesse presidente. E hoje eu represento a classe no município de Porto Belo. E aí começamos a fazer um projeto a 4 mãos, entre iniciativa privada, classe e construção civil,
né, o setor unificado junto com a prefeitura. E aí começamos a desenvolver projetos e subsidiamos muitos projetos, licenças ambientais, e nós gastamos da nossa associação hoje na casa de uns 6 milhões de projeto e de obras mais de 50 já. Caramba. Em substituição de outorga. Então, nós fizemos as obras do Mole do Rio e do Rio Perequê e do Perequezinho. Foi 18 milhões. Investimento público, porque era dinheiro da prefeitura, porém, que as construtoras tinham que pagar para a prefeitura licitar para daí fazer a obra. Uhum. Nós encurtamos esse caminho. Nós devemos para a prefeitura, contratamos, justificamos o investimento numa tabela SINAP, cara crachá, nota fiscal, entrega para a prefeitura, a obra pronta. E aí a gente corta esse caminho. Cara, tu não tá ligado de como porque eu fui secretário adjunto de planejamento urbano aqui do Menal, fui diretor-geral da secretaria, 2021, 22. Não tá ligado de como eu ouvi falar desse case, cara. Esse case precisa ser... Eu não sei de onde surgiu isso, saiu da cabeça de vocês ou já existia alguma coisa nesse sentido? Surgiu da nossa cabeça de tentar cortar caminho. É que assim, ó, para contextualizar para o Felipe e para a audiência, basicamente o que é? A outorga onerosa é um valor que as construtoras podem pagar para comprar a prefeitura, me corrija se eu estiver errado, para ganhar mais condições dentro do terreno, para aumentar o índice de construção de um terreno. Então, eu vou construir um prédio aqui até X, tá liberado. Se tu pagar um valor para o município, tu pode construir X mais 20%, por exemplo, né? E em vez de aí eles davam esse dinheiro para a prefeitura e em contrapartida a prefeitura tinha que usar esse recurso, vai para um fundo municipal e aí ela tem que fazer uma obra pública para mitigar o impacto maior das obras naquela região. Só que ela é obrigada a investir em infraestrutura e educação. Ela tem 15% para investir moradia social, 10% moradia social, 5% de educação e 85% em infraestrutura. E aí o que eles fizeram? Em vez de eles darem o dinheiro para a prefeitura licitar, eu estou falando um linguajar mais simples, porque o que tu colocou é isso. Em vez de dar o dinheiro para o cofre da prefeitura, para esse dinheiro, vamos ser bem honestos, para a gente ver daqui uns 20 anos, que era uma coisa que ia levar muito mais tempo, eles fizeram uma substituição, eles fazem a obra e com a própria prefeitura que fizeram a obra, gastaram dinheiro e aí tá pago. Então, paga com obra. Essa é a lógica, né? Claro que, obviamente, que tudo tem uma vantagem e uma desvantagem. Hoje, as outorgas acima de 1,5 milhão, que é pouquíssimas obras atingem esse valor, a maioria passa 3, 4, porque nós estamos falando de obras de 30 pavimentos, obra de 20 e poucos, 30 mil metros. Você pode pagar em 60 meses. Nós estamos falando aí que tem obras que nós fizemos, tem obras que a minha empresa fez que fez em 4 meses. Então, eu aportei 1 milhão, bem mais rápido, mas eu podia ter pago em 60. Uhum. Sim, mas então, hoje eu abro... Tu antecipou para melhorar a cidade. Sim, mas aí eu tenho que ter fluxo de caixa. Claro, tem que ter capacidade. Então, aí que tá. E a gente compõe um grupo hoje de 50 CNPJs que a gente faz uma orquestra de quem que vai tocar a obra tal para não maltratar ninguém. Porque não é também só fazer o cara botar a mão no bolso. O cara tem que botar a mão no bolso, mas tem que ser uma coisa saudável, né? O cara ele sabe que ele vai sangrar um pouquinho mais, mas ele vai participar de uma obra que vai trazer um viés diferente para o município. Não, e é incrível como as coisas acontecem lá em Porto Belo, né? Eu já estive lá, eu tenho amigos que estão construindo lá, até tem gente de Blumenau lá e tal, já falaram muito bem da associação também, dizem que funciona e tal. E aí tu vai lá um dia, a rua não tem nada, daqui a pouco tu chega, tá asfaltada a rua, tá? Tem alguma coisa que aconteceu e é rápido o desenvolvimento, né? É que a gente foi muito feliz, assim, primeiro porque no momento a prefeitura abraçou a ideia, manteve e continua mantendo. Segundo, porque a gente tem uma diretoria, uma associação bacana, onde a gente se respeita, não fala de valor, não fala de preço, não se discute mercado, desenvolvimento de cidade, plano diretor, tudo isso, menos dinheiro. Cada um cuida do seu, cada um lança, faz o que quer, da tabela que quer, no preço que quer. Não se discute isso, é cláusula pétrea, não se fala nisso dentro da associação. E a gente busca dividir entre todos o conhecimento para convergir num projeto final que seja coeso com aquilo que a cidade tem a necessidade. E diante de tudo isso, quando a gente tem uma associação que entende a ideia e que compra a ideia,
obviamente que a gente tem uma diretoria que respalda. Então, hoje, de fato, não é essa a nossa atuação, mas a gente atua hoje como uma subprefeitura. Então, nós se reunimos no mínimo 2 vezes por semana, toda a diretoria, para discutir assunto da cidade. Das 17h30 até 20h30, 19h30. Então, a gente consome de 2 a 5 horas por semana de nós deixarmos de estar nas nossas empresas para discutir desenvolvimento de cidade, para discutir projeto, para trazer empresas de urbanismo para a cidade, para o que nós vamos desenvolver. E não é Balneário Perequê, é cidade. Nós temos um projeto de cidade. Então, nós atuamos nos bairros, nós fizemos praças, colégios, unidade básica de saúde, unidade de pronto atendimento de saúde, escola, quadra. Nós temos umas 30, 40 obras, desenvolvimento de urbanismo de região. E, em paralelo, a prefeitura contribui, claro, fazendo a fiscalização e ajudando no dia a dia. Sim, e aí a prefeitura também entende que é muito mais rápido, né? E a qualidade do principal de tudo isso é os projetos. Porque quando tu tem um bom projeto, tu tem um bom resultado. Quando tu tem um projeto meia boca, tu tem um resultado meia boca. Então, é nisso que a gente começou a entrar, com bons projetos. Aí nós trouxemos urbanistas de outras regiões que tinham maior desenvolvimento para a mesa e começamos a contratar projetos específicos. Um dos projetos que está acontecendo agora e que a gente deve estar divulgando o resultado nos próximos dias aí, semanas, vamos falar assim, é sobre o engordamento da faixa de areia, que é uma coisa que vai acontecer num momento breve. E aí, Itapema? Porto Belo. Porto Belo? Porto Belo. A nossa atuação é Porto Belo. Itapema, daí tem um Sinduscom, onde eu não faço parte, não sou associado, e que tem um viés daí também representativo da classe, mas não com o mesmo propósito que o nosso. Uhum. A nossa é uma associação sem fins lucrativos, apartidária, que é privada, Que o foco é desenvolver ali. que entra e que sai quem quiser, mas Sim. entra quem quiser se a diretoria e os associados aprovarem que esteja. Por isso que Perequê tá crescendo tanto, tá, cara? Esse case aí, depois nós vamos trocar mais ideia, porque se nós ficar nisso aí, nós vamos longe. Vai Mas longe. esse case aí é um case realmente diferente. O Rodrigo, acho que faz parte contigo lá. Faz. Ele é vice-presidente do Sicredi, a gente conhece. Sim. né? O Rafael, que é o genro dele, era meu vice-presidente. Agora ele é secretário. No primeiro mandato, ele foi meu vice-presidente. Mas falando de projeto, cara, né, tu comentou que o Grupo Maibelli tem aí várias frentes, né, de investimentos, né? A origem de vocês vem do mercado do vidro, né? Tu Sim. comentou ali, exportação, enfim, tu trabalhou. Mas tem um projeto de vocês que é o Pier, né? Esse Pier, eu queria falar um pouquinho mais desse Pier, porque o que chama atenção nesse Pier é que, cara, e obviamente foi inspirado, ele lembra muito o conceito do Pier lá da Califórnia e tal, né? Sim. De Los Angeles e tal. Né? A roda gigante, a montanha-russa, e com certeza foi inspirado, né? Sim. Achei legal isso, na verdade. E a bandeira do Hard Rock Café, né? Que, porra, Sim. eu já tive a graça de ir em vários Hard Rock Café. Inclusive, ganhei um campeonato de karaokê no Hard Rock Cartagena. Me lembro muito bem disso. Então, assim, né, eu sou um fã da marca, assim, gosto muito do conceito do Hard Rock. Como é que foi essa ideia, cara? De onde surgiu? Como é que vocês começaram a desenvolver isso? E como é que tá o projeto? Porque a gente vê isso na internet, de trazer uma realidade de quem tá aqui, né? Tu vê esses grandes projetos para Itapema e região na internet, muitas vezes parece até algo fora da realidade, assim. E ver um rosto, uma pessoa por trás do projeto, poder concretizar, trazer isso para nossa audiência é muito legal, cara. Então conta para nós como é que tá essa iniciativa. Então, na verdade, o projeto do Pier foi um projeto que é uma concessão de uso de uma poligonal que permite a construção de um pier com licença ambiental no IMA, etc e tal. Sim. Eu não fiz parte dessa concepção inicial, né? Eu tenho uma empresa que foi a vencedora da concessão na época, que tinha acervo e que já tinha essa capacidade executiva, e que num momento oportuno, em novembro de 2023, nos procuraram, a nossa empresa, para que a gente entrasse no quadro societário
como investidor do projeto, enfim. E aí a gente começou a tomar pé e mudar o desenvolvimento do trabalho, mudar algumas... Geograficamente ele vai estar onde exatamente? Itapema, na foz do Rio Itapema. Perequê. Na foz do Rio Perequê. Um do lado tem o mole do Rio Perequê e do outro tem o pier. Legal. E, na verdade, ele é um pier que tem um cunho comercial, mas que, de fato, a construção dele se dá de origem mesmo por uma necessidade ambiental da foz do Rio Perequê, que passa por, em alguns momentos do ano, enfim, chuvas, etc e tal. Ela libera uma pluma de sedimentos, porque o Rio Perequê é margeado por mangue. Então, isso impactava no desenvolvimento e na qualidade da orla, tanto de Itapema quanto de Porto Belo. Então, o mole e o pier, eles têm um viés ambiental. Para trazer uma qualidade para a orla. Tanto é que, pós-construção do mole e do pier, nós estamos na 10ª semana consecutiva, aonde a praia de Balneário Perequê tem 100% de balneabilidade. Legal. Só por É construção do a pier. única cidade do estado que tem 100% de balneabilidade. Top, cara. 10 semanas seguintes no maior fluxo de movimento de temporada que pode ter a maior Inclusive confusão, chuvas, né? Chuvas, né? chuva, etc e tal. Então, quer dizer que as ferramentas funcionam. E funcionaram. E trouxeram a qualidade que se esperava daquilo que foi planejado e daquilo que foi investido. Mas então, daí eu entrei no projeto Pier, eu e tem mais 2 sócios que entraram como investidores, né? Quando eu falo eu, é Maibele, eu e meu pai, que somos sócios. E aí começamos a ajustar coisas, etc e tal, e qualificar um pouco mais o projeto dentro da nossa realidade, daquilo que nós imaginávamos e daquilo que a gente sonhava para Itapema, que foi a cidade que nos deu todo o aparato para a gente chegar até onde chegou hoje, né? Então, a Maibele, ela nasce em 2010, mas existe um começo em 89, que foi em Itapema, onde a gente veio desenvolvendo um trabalho no ramo do vidro e depois expandimos para alguns outros segmentos que continuamos atuando até hoje. E aí, no desenvolver do projeto do Pier, ele tem uma semelhança com o Pier da Califórnia, mas ele tem um viés diferente. O nosso pier, ele não é suspenso, então ele é uma plataforma dentro Ele da é água. aterrado? Ele é aterrado e ele tem um estacionamento embaixo do pier. Caramba. Tem um estacionamento Subterrâneo. Isso eu não não é sabia. subterrâneo porque ele está acima do nível, né? A gente levantou as estacas pranchas, então ele está acima do nível. Hoje ele está 1,20 m acima do nível Do rio. do DHN. Mas vai estar DHN. Então, abaixo da... ele está 80 centímetros abaixo do calçadão. Legal. Né? Que é a cota que dá para regular um pouquinho mais. E aí essa característica é diferente, é de ter um estacionamento para poder privilegiar as pessoas que vão consumir aquele ambiente e poderem estacionar no ambiente que vão. Obviamente que tem uma limitação, são 226 vagas, Mas é bastante. mas atende um número bem expressivo de pessoas. E né? quais as atrações programadas lá além do Hard Rock? Na verdade, o cunho ele é gastronômico, né? Mas a gente vai ter uma academia com 180 graus no mesmo piso do estacionamento, de frente para o mar. Então, vai ser a única academia do Brasil com vista para o mar, dentro d'água. Então, tem umas... Sabe, a gente tem alguns bares... Vai ter roda gigante mesmo ou era só no projeto? Não, vai ter roda gigante. É uma roda gigante diferente, tem uma concepção diferente. Não tem nenhuma no Brasil igual. Ela... Tem uns detalhes que eu não posso contribuir nesse momento, porque não é um momento oportuno de abrir isso. E eu também não posso... Não, nós vamos estar lá na inauguração. Com certeza. Serão convidados, sem dúvida. Show. Mas eu tenho muitas operações, né? Mas o viés, de fato, do ambiente é ele ser um ambiente gastronômico, diversificado, aonde os cardápios não se repitam. Então, na verdade, você não vai chegar lá e vai ter 5 operações de pizza. Não, vai ter uma operação de pizza, vai ter uma operação de hambúrguer, vai ter uma operação de... E grandes operações, vocês estão buscando... Nós temos salas de 1.600 metros, que é a sala do Hard Rock, e temos sala de 35 metros. E temos quiosque de 12.
Legal. Então, vai ter o quiosquinho que vende bala, que vende... Sorvete e tal. Vai ter... Enfim, é um acervo bem grande, mas a proposta, de fato, é uma proposta de passeio, de um ponto turístico de verdade de consumo. Assim como é quando a gente vai em outros países, né? Não é um ambiente, de fato, comercial, diversificado. Vai ter uma loja com roupa X, vai ter um posto de combustível náutico para atender as embarcações, com diesel específico náutico, com combustível específico, sabe? Para atender, de fato, esse acervo que hoje sofre um pouquinho com o atendimento que não é especializado para essa área. Um ecossistema, assim, para atender a Exato, região. exato. Cara, eu tô falando assim, e eu comecei a pensar, porque assim, a sazonalidade ali do turismo, ela é uma realidade, assim. Sim. A concentração maior, ela tá no verão, né? Óbvio que hoje Itapema já tem vida própria, Porto Belo já tem vida própria. A gente eu nasci e fui para lá quando era moleque, né? A gente viu a cidade crescer. Eu nasci em 90. No final de 90, eu andava de bike nas estradas de barro ali, tudo, né? Segunda, terceira avenida, era tudo estrada de chão e tal, me lembro bem. E que vai para Itapema hoje, você até se assusta, né? Com a quantidade de obra e o volume que tem. Agora, esse empreendimento e a tua visão agora como presidente da CIP ali em Porto Belo, porque eu sei que o case, eu conheço bem o case de Porto Belo, como te falei, tem amigos lá e tal, a gente, né, a valorização da BR para dentro, né, hoje até do outro lado da BR já tem preço do metro quadrado muito interessante, tem empreendimentos lá de lotes e tudo mais. Então, assim, todo aquele conceito, o master plan lá, eu tive acesso e tal. Mas essa questão da sazonalidade, ela precisa ser vencida com empreendimentos como desse tipo, para tu ter um turismo o ano inteiro, né? Tu sente que os empresários da região têm uma mentalidade parecida com relação a isso? Tem algumas outras iniciativas nesse sentido que tu poderia compartilhar com a gente que tu imagina que poderia vir a acontecer lá? Então, na verdade é uma questão, primeiro, de você interpretar o ambiente que você está, né? Isso é uma interpretação pessoal. Você pode contratar empresas que vão te dar um acervo, mas nós sempre atuamos com a nossa intuição daquilo que a gente conhece do mercado, daquilo que a gente vive, dos 36 anos que vai fazer agora que a gente reside nesse ambiente e quanto ele se transformou e é uma metamorfose ambulante, né? Se a gente pensar hoje na nossa micro-região, nós vamos falar de São João Batista, Canelinha, Nova Trento, Tijucas, Porto Belo, Bombinhas, Itapema, Balneário e Itajaí. 10 municípios. Sim. Nós estamos falando aí brincando aí, de 2 a 3 milhões de habitantes nessa região, que é carente de entretenimento. Elas não têm. Se nós pegar hoje um gancho da Roda Gigante de Balneário, o ano passado eles tiveram 2023, 2024 não saiu ainda o balanço. 2023 eles tiveram mais de 500 mil de usuários. Uma roda gigante que está no morro e que não tem estacionamento. E que tu tem que estacionar 400 metros longe. É bastante. E tem o quê? A roda, uma casinha ali que vende algumas coisinhas ali, tal, souvenir, não tem um aparato. É bonito, é legal, não estamos desmerecendo, pelo amor de Deus. Até quem fez a roda, Mas quem montou a roda foi a mestra. A mestra, isso, também gravou com a gente. O Anderson é meu parceiro, já esteve aqui e tudo. Exato. Então, para nós entendermos o quanto a nossa região aqui é carente de entretenimento. E se a gente fizer uma análise bem pequena, vocês têm um município aqui do lado, que é vizinho de vocês, que está dando aula. Pomerode. Pomerode. O Salemão de Pomerode. Tu entende que tá todo mundo... A gente sai lá de Itapema para vir aqui visitar Pomerode. O que vai acontecer quando nós tiver o pier lá pronto? O cara vai sair de Pomerode e vai a Itapema. O cara vai sair de Blumenau e vai a Itapema. Se a experiência for positiva, ele começa a ir mais vezes. Se a experiência não for tão positiva, ele vai menos vezes, mas ele vai. E aí tu começa a ramificar coisas. Mas tu sabe que essa visão global, isso é muito interessante. Porque se a gente falar assim, ó, por exemplo, vamos falar de turismo de comércio. Cara, Brusque, São João Batista, né, roupa, calçado, tal. Se a gente falar de turismo religioso, a gente tem Nova Trento, né? Se fala, E tem demanda. Eu soube mais recentemente, uma conversa, um amigo meu me confidenciou de uma visita que eles tiveram no Beto Carreiro, uma conversa com o CEO lá, o CEO não, com o herdeiro mesmo, com o filho. Eu não conheço, assim, mas sim,
ele falou que já está sofrendo, eles sentem um reflexo do grande volume de trânsito e tal, de que o turista de Balneário Itapema não está mais vindo tanto quanto vinha para o parque. Sim. Por BR, por problema logístico e tal. E talvez por isso o Balneário também vem se desenvolvendo, né? Hoje tem oceano, tem dinossauro, tem NASA. A cidade pede, né? A cidade já tá... Ela tem um consumo de... E Porto Belo enxerga, além do pier, claro, tu enxerga alguma outra iniciativa? Tu já pensou em algo? Não, eu tenho. Meu empreendimento tem 18 mil metros de área comercial com um boulevard de 18 mil metros. 100% gastronômico. Com 46 operações, com salas de 1.200 metros até 120. Um open mall. É um open mall, é isso mesmo. A 100 metros do mar e a 400 metros do pier. E a 250 do Mole do Rio Perequê. Então, o pier, ele é uma extensão do porto e o porto é uma extensão do pier. Por que que o pier é uma extensão do porto? Porque ele carrega o nome do maior empreendimento do litoral norte de Santa Catarina, que é da minha empresa, e que vai estar no município vizinho, que foi um projeto que poderiam outras pessoas terem tido a ousadia e a audácia de participar, mas não tiveram. E aí a gente abraçou o projeto. E aí a gente leva a nossa marca e fornece isso para as pessoas que já são nossos parceiros no porto e estende o convite para participar do pier, porque ele fica pronto antes. E as pessoas que tiverem nessa operação do pier e que quiserem voltar a participar do porto, estendendo a sua operação num empreendimento que vai ter 4 mil habitantes morando e vai ser autossustentável financeiramente, ele vai aportar novamente e vai voltar para dentro do porto. Top, então, cara. existe uma conexão de entrelace dos dois empreendimentos. Top, Cera. Show de bola. Eu realmente fico feliz, cara, de poder perceber, assim, essas iniciativas, porque o nosso estado, ele é pujante, né? Ele é forte. E, às vezes, a gente não tem, o que tu falou, a palavra ousadia, né? Eu vejo que no empresariado, a gente não pode generalizar, mas eu vejo que, às vezes, falta um pouco de ousadia por parte de alguns segmentos, de dar a cara a tapa. E eu vejo que no litoral é justamente isso. Vocês ousaram muito, né? Porque as construtoras acreditaram antes de ver, né? Eu não sei se tu concorda com a minha visão, mas muita gente começou com um facão lá no meio do mato e acreditou no projeto, né? É que assim, ó, o que o empresariado de fato tem que entender? O poder público tem suas limitações, tanto financeiras, quanto ideológica, quanto projeto, quanto desenvolvimento, quanto administração, enfim, é um conjunto de fatores. E o viés público, seja de cargos e etc., de concursos e tal. Se o empresário não botar a mão na carteira para subsidiar coisas, para trazer o positivo para o seu cenário, não vai acontecer. Ou vai demorar mais tempo para acontecer. Então, dentro disso, a gente quis criar um Porto Belo para quê? Não é só para ganhar dinheiro. Porque nunca foi pelo dinheiro. Sempre foi pela cidade. Porque fazer prédio eu faço em qualquer lugar do mundo. Mas eu fazer um prédio de uma cidade que converse com o meu prédio, com o do meu concorrente, com o do meus 50 concorrentes, é outra história. Nós queremos criar cenários dentro da cidade que talvez dentro do bairro X seja tão bom quanto morar na orla. Claro. É só uma questão urbanística, daquilo que a gente vai oferecer para aquela área, o que a gente quer que seja o apelo daquela área. O Vulcão é um exemplo disso, né? Sim. O Viva Parque. É uma proposta longe do mar, com outro viés, etc e tal, e que vai funcionando, e que as pessoas estão comprando, e que estão aderindo, e etc e tal. Então, é pegar o ambiente e transformar, com boas ideias e com bons projetos, né? E com um viés de quem tem experiência no urbanismo. Então, e também o que a gente vai deixar? Por onde a gente passar? É um legado. Exato, né? Porque daqui a pouco a minha filha vai continuar, vai ter meu filho, e daqui a pouco eles vão Isso é outra andar coisa que a gente cidade. deve ter ouvido de quase todos os empresários que passaram aqui. Não é o dinheiro, né? Não é o dinheiro. O dinheiro é a consequência do trabalho bem feito e um legado que se deixa. Exato. Vamos agradecer nosso patrocinador rapidão, Filipão.
Arte Pro Comunicação Visual, você conhece, mas não custa lembrar. Letras, caixas, totens adesivos, luminosos. Uma indústria de comunicação visual à sua disposição. Boa. Aqui na BR em Blumenau, atendendo todo o estado de Santa Catarina. O nosso estúdio fica aqui. Quem quiser vir conhecer, só agendar. Vem conhecer aqui o estúdio, conhece a Arte Pro. Vai ser uma alegria receber vocês aqui. A Sicredi, pessoal, ela é a maior, tá? E a primeira cooperativa de crédito do Brasil. O Marco deve ser associado à Sicredi, né? O Sicredi aqui na região, lá em Itapema, que iniciou essa jornada com alguns blumenauenses, inclusive. Meu pai é sócio fundador. Legal. Meu pai é número 14. Eu sou coordenador de agência aqui, Legal. tenho relacionamento pessoal da sede lá. E, cara, são mais de 8 milhões de associados, quase 3 mil agências. Até hoje de manhã estava com um gerente de contas aí, trazendo um novo associado. A Sicredi, com certeza, é uma cooperativa que vai te trazer todas as soluções. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Com certeza vale a pena você conhecer a Sicredi. Faça a sua conta lá. Boa, João. Ponsone, espaços que conectam no mercado há 34 anos. Está em Blumenau e Rio do Sul. A Ponsone tem como foco proporcionar o conforto e ergonomia dos seus clientes. Cara, eles estão antenados com referências aí no mundo corporativo, estão sempre buscando novidades. Então, você que é de Blumenau ou Rio do Sul, né, visite a loja para você realmente conhecer os produtos da Ponsone, tá? Show de bola. Boa. E a Connect Assessoria Imobiliária, sua assessoria para todo o Vale Europeu, os melhores investimentos, pode contar com o nosso time lá na Connect. Feito os reclames do Plim Plim, Marco, eu tenho Felipe, quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Eu tenho duas perguntinhas ainda, mas pode dar ali. Conheceu aqui um pouquinho do projeto, a gente falou rapidinho, né? Que a gente faz aqui, a gente traz pessoas para contar as suas histórias empreendedoras. E mais do que isso, também trazer todo esse conteúdo que tu nos trouxe aqui. O que tu acha do que a gente faz, né? Gerar esse conteúdo, falar sobre esses assuntos. Acho importante? Qual que é a tua visão sobre isso? Cara, com certeza, sem dúvida, né? Quando você traz pessoas de verdade, né? Que realmente fazem de verdade, que contam a sua história, que você pode entender o que elas escreveram e o que elas fizeram, com certeza traz uma solidez e traz um viés para quem está observando, que realmente, às vezes, o cara pega um patrocinado no Instagram, ele vai olhar algumas coisinhas lá e o cara vai contar que a vida é fácil, e a vida não é fácil. Existe um processo, existe um trabalho e, principalmente, existe um plano. Por trás de tudo aquilo que as pessoas fazem, elas criaram um plano para desenvolver. Elas podem chegar mais cedo, mais tarde, mas elas têm um plano. Então, eu acho bem importante o trabalho que vocês estão fazendo de poder compartilhar essas informações de empresários, enfim, ou depende do segmento de cada um, mas cada um tem a sua trajetória e conta um pouquinho da sua história, né? Obrigado, cara. Cara, uma vez eu ouvi de um grande empresário lá do litoral, na verdade um morador lá, né, assim, e ele já é aposentado hoje, não é do ramo nem nada assim, mas é um cara que tá antenado lá. E ele fez a seguinte afirmação que me assustou, não faz muito tempo, na verdade. Falou assim, cara, vai ter muito esqueleto aqui nessa cidade, muito esqueleto de prédio. Porque, de verdade, quando você tem um crescimento descontrolado e às vezes o desrespeito da balança oferta e demanda, que eu tenho certeza que não é o teu caso, pela estrutura que vocês têm e o histórico que vocês têm, cara, naturalmente pode gerar um desequilíbrio e pode ter problema, né? Quem nunca, né? Não é feio empresário quebrar, é difícil, feio é não tentar ou quando quebrar, fugir, né? Quebrar e dar a cara a tapa e dizer quebrei, vamos tentar resolver, beleza. Faz parte do jogo, né? Mas a pergunta que eu te faço, tu concorda com isso, cara, que vai ter esqueleto? Tu acha que existe um crescimento descontrolado, que talvez tenham empresas que não vão conseguir segurar? A gente está num momento de recesso, tem aí uma situação econômica no país que não está favorável, a bandeja do ovo está cara demais, a carne está descontrolada. E aqui não estamos nem necessariamente falando de governo A ou governo B, apesar de que, né? Enfim, a gente já tem uma visão, né? Mas a ideia é falar do contexto macro mesmo. Tu acha que isso é um risco? Existe esse risco? Todo segmento tem um risco, né? Claro. Assim, quando você tem uma cidade, que nem Porto Belo, que de 2020 para frente, pós-pandemia, que a gente englobou esse projeto de fazer um desenvolvimento da cidade, que ela vem sendo protagonista no mercado imobiliário de Santa Catarina. Semana passada saiu uma matéria. Foi a cidade que mais vendeu em 2024. Vendeu mais que Balneário e mais que Itapema.
Foi a cidade que foi protagonista em 2024 de um mercado, de uma cidade de 27 mil habitantes, né? Isso o censo, com certeza hoje passa de 40, 50. Você vai atrair todo tipo de público. Automaticamente, se uma incorporadora, que é aquilo que a gente conversou fora do ar. Se uma incorporadora, ela tá sólida aqui em Blumenau, ela incorpora aqui há anos, ela tem nome aqui, ela sai daqui para ir pro litoral fazer o quê? Começar uma história de novo. Se ela já é sólida aqui. O que eu posso dizer hoje, na minha posição, é que as pessoas que forem adquirir imóveis procurem o histórico de quem está comprando. O acervo, peça as certidões negativas, peça de onde que veio, peça o que já entregou, de que cidade veio, se era uma incorporadora sólida de fato de onde veio. Porque a conversa ela é muito bonita sempre, mas o papel traz a solidez no negócio. Então, entendo que não sei se terão esqueletos. Isso é uma coisa muito subjetiva, porque uma boa parte desse descontrole, vamos dizer assim, de consumo de terrenos é porque as pessoas pedem mais. Então, se tu dá 3, o cara quer 4, se tu quer 4, o cara quer 5, daí eu que tenho uma estabilidade e a minha empresa trabalhando de uma maneira, não vou pagar o que não vale pelo imóvel do cara. Sim. E daí, se o cara quer fazer um negócio com uma empresa sólida, decente, que vai entregar o produto, ele vai receber menos, porque ele vai receber o mercado. Não vai eu não vou pagar abaixo do mercado, mas eu vou pagar mercado. Aí ele vai pegar o cara que nunca fez nada, ele vai cobrar fora do mercado. E daí o cara vai ter que pagar o preço. Então esse cara que tá pagando o preço e já tá entrando num mercado que ele não conhece, que ele vai desbravar, que ele vai ter que provar que o focinho de porco não é tomada, que ele tem um acabamento X, Y, Z. Quanto tempo demora para um cara desse mostrar um prédio pronto? E aí, 4, 5 anos, né? Aí é o que eu falo, as pessoas elas estão indo pro litoral e não estão fazendo um prédio com 10 apartamentos para mostrar a qualidade. Eles estão indo para fazer um prédio de 30 mil metros, que é o que eu faço. Com 15 pronto. E com 10 fabricando. Então o cara quer jogar o mesmo jogo que eu, vindo de uma cidade aleatória, que reitero, eu tô sólido em Porto Belo. Eu recebo convite para construir em todos os lugares do Brasil. Faz sentido para mim? Não. Porque eu não conheço os outros mercados. O mercado de Porto Belo fui eu que formatei. Desde 2010 eu tô atuando, eu tô há 15 anos lá, eu entendo o que eu tô fazendo. Sim. Se eu atravessar para Itapema e eu começar a pulverizar em todos os bairros, já tem uma característica de produto diferente, de comercialização diferente, tu de muda perfil. completamente a cadeia, né? Exato. Até de fornecedor, né? Porque depende da... E aí tu dançar esse jogo em ambientes que tu não conhece, a probabilidade de dar errado é muito grande. Então, o que eu posso dizer é que tomem cautela com os negócios que vão fazer. Tem muitas empresas boas, é óbvio que tem, não tenha dúvida. Mas tem muita empresa que não tem identidade. E aí a gente não vai saber o que pode acontecer lá no futuro. Tá sonhando um sonho que às vezes não vai se realizar. Né? E às vezes não é nem má intenção, né? É que acredita num mercado que não entrega. Né? Cara, é que, assim, incorporação é complicado. É complicado. É complicado porque as pessoas elas vão entender o tamanho do negócio quando ela começar a ter um pós-obra, que ela vai ter que dar assistência por X período para um cliente dela. Ela vai ter que ter um departamento lá na empresa dela para subsidiar aquilo que ele produziu durante os 5 anos. Depois tem mais 5 de pós-obra, né? Então, e aí a característica do teu produto, ele vai ser majorado se você entrega um bom produto quando a pessoa estiver dentro usando e ele funcionar. Porque ele pode não funcionar. Então, são variáveis. Marco, pra gente fechar, cara, e já quero registrar que a gente é muito grato, né, Felipe, de teres vindo aqui. Muito bacana a gente poder fazer esse registro. E eu tenho certeza que daqui uns 5, 10 anos a gente vê esse registro, vai ser legal, né? Com certeza a cidade vai evoluir. Espero que tu volte outras vezes aqui também para falar de novidades e tudo mais. Mas a pergunta que eu te faço pra gente fechar é como que tu enxerga o futuro do litoral norte, né? Muita gente brinca e fala, né, já é a Dubai brasileira, balneário, né? Aí outro dia eu vi que Itapema acho que é a Miami, um negócio assim, o pessoal fica falando e tal.
E tu mesmo já comentou do mercado internacional que está aquecido, já vendeu para 40 países. Eu mesmo conheço pessoas europeus que compraram aqui, né? Tive a oportunidade mais recentemente também de vender para investidores de Dubai, alguma coisa ali em Porto Belo. Então, assim, conheço um pouquinho. A gente foca aqui, né? Mas eu dou uma raspadinha lá porque, né? Quando pinga a gente trabalha, né? Com certeza. Como é que tu enxerga, cara, os próximos 5, 10 anos aí dessa região, em todos os sentidos, assim, de investimento, qualidade de vida e enquanto cidade, até porque eu percebo que tu tens uma pegada de projeto, assim, de cidade, de abraçar e fazer a coisa acontecer. Então, o litoral norte de Santa Catarina é uma coisa surreal, né? Então, a gente tem muito para melhorar, tem muita coisa para desenvolver. Entendo que existam bastante projetos que estão andando. Eu participo de algumas comissões ali na ANFRE. Então, fui convidado na época pelo ex-prefeito de Bombinhas, o Paulinho, que era presidente da ANFRE, para participar de algumas comissões de desenvolvimento principalmente mobilidade urbana, que é uma coisa que preocupa muito, que eu entendo que seja a joia da coroa dos próximos anos, que é uma situação que preocupa muito. Sexta-feira a gente teve com o governador, conversando sobre isso também, que é uma coisa que preocupa ele. Então eu entendo que o desenvolvimento da região ele vai acontecer, com certeza com o recurso privado. O desenvolvimento ele é atuante, ele é enérgico, as empresas vêm com uma pegada totalmente diferente. Se a gente for analisar hoje, Balneário está fazendo prédio com, sei lá, 300, 400, 500 metros de altura. Então isso traz... Vai ter o Senna, né? 500 lá, vai fumar, sei lá quantos metros aí. Coisa para encardir. Então, cimento pra caramba. Tem uma característica de uma pegada de desenvolvimento que vai trazer uma cara diferente para a região. A região ela vai se conversando. O crescimento ele sempre pulsa de Balneário para o sul, né? Ele respinga um pouco para o norte, mas muito pouco. O escoar é para o sul. E as cidades elas se conversam muito no desenvolvimento. E eu entendo que a qualidade de vida ela já fala por si só. Nós temos os menores índices de furto, enfim, a qualidade da nossa educação pública ela é muito boa. A gente tem viés de saúde, a gente não tem problema enfim, de fila, de aguardar, de cirurgia, etc e tal. Os prefeitos eles estão muito afiados com isso, eles conversam isso. E entendo que eles estão trabalhando, obviamente, dentro da capacidade deles e da demanda deles, cirurgicamente nesses detalhes, mas a região é muito promissora. E realmente, de fato, quando começa a ter um olhar de fora do Brasil de investimento, de empresas trazendo capital, de empresas querendo respirar esse ar, é porque alguma coisa de diferente tem. Legal. Né? Também eles têm uma vantagem que eles estão no 6x1, mas tudo bem. Né? Custa 6 vezes menos o investimento, mas eles trazem dinheiro com força. Sim. E isso traz uma característica diferente para o ambiente, sem dúvida. Até te falar, eu sou do mercado imobiliário, te falar que Blumenau sente a irradiação de Balneário, tá? Porque eu, por exemplo, na imobiliária, mais recentemente, eu atendi uma carioca que vendeu um apartamento de 4,5 milhões lá no Rio de Janeiro. E ela veio com o intuito de morar ali, Balneário, Itapema, ela estava procurando algo por lá. Quando ela teve acesso aos apartamentos que ela teria em Blumenau, com investimento de 2,5 milhões, e comparou com o litoral, ela comprou aqui para morar em Blumenau. Ela veio para morar no litoral de Santa Catarina. Cara, Blumenau no litoral é 1 hora, tá ali, né? 50 minutos. E ela comprou aqui porque entendeu que Blumenau atenderia ela melhor do que estar no litoral. Óbvio, a visão dela, exclusivamente. Sim. Como eu já recebi itajaienses que vieram comprar casa aqui, porque a casa, o sobrado deles lá valia 750 mil, eu queria uma casa até 1,5 milhões, 2 milhões, que é o perfil da nossa imobiliária. Eles encontraram a gente, vieram para cá, e lá, porque com 1,5 milhões, 2 milhões, hoje tu não compra uma casa em Itajaí. Sim. Né? Hoje Itajaí encareceu porque irradiou ali. Bastante. Né? Então nós aqui no interior, né? Os blumenauenses não gostam de falar que é interior, né? Mas é o interior de Santa Catarina. Eu sou blumenauense, né? E posso falar. Nós sentimos igual. Sim, né? Tudo respinga positivo. Então, assim, a própria construtora Stein, deve se conhecer, a Sim, Stein está em Penha.
O Betinho agora lançou o vertical aqui. É o primeiro arranha-céu, vai ser da cidade. Até temos que trazer ele de novo para contar a história do primeiro arranha-céu de Blumenau. E com um conceito muito litorâneo, assim, de projeto, com qualidade de mesmo nível, né? E com preço igual. Então, assim, já tá irradiando para cá em todos os sentidos. Até o valor. Isso é importante, né? Acho que vai ser a primeira cobertura de Blumenau na planta por mais 10 milhões de reais. Bacana. Tem cobertura hoje. A cobertura mais cara da cidade é 14 milhões, está à venda com a Connect, inclusive, quem quiser conhecer. Que fica no Dr. Hermer, o prédio mais alto da cidade. Mas é uma realidade que tá vindo para cá, sabe? Então, pô, legal isso, cara. Legal a gente poder fazer esse registro. Dúvida. Marco, obrigado. Espero que tenha gostado da experiência. Parabéns pela história. E vida longa, Maibele, a CIP lá, né? A CIP, né? A CIP. E, cara, conta com a gente. O que a gente puder fazer para fomentar o cenário, né, Filipão? O Empreenda tá à disposição aí para contribuir também. Beleza? Obrigadão pela participação. Tá aí com a gente, cara. Ativa o sininho, se inscreve no canal. Porra, muito conteúdo massa aqui sobre o desenvolvimento de Santa Catarina, insights valiosos aí para a construção civil. No empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JP Taumaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. E esse foi mais um Empreendesc Cast para vocês. Valeu, galera. Valeu, galera.